Boa noite, nós estamos aqui já iniciando a live, mas dando um tempinho para as pessoas chegarem. Eu sei que algumas pessoas já me informaram que vão atrasar um pouquinho, mas a gente já está aqui aguardando e quando a gente chegar na nossa hora, que é na hora que a gente agendou, a gente vai dando início calmamente. Sejam bem-vindos, eu estou vendo aqui muito queridos entrando aqui. Obrigada pela presença de vocês, muito feliz. Para a gente dar um start nessa experiência, quer falar um pouquinho sobre as sabedorias milenares. Claro que eu não me sinto nenhuma grande autoridade para isso, mas a gente vai trazer uma reflexão que se torne ação em nossas vidas. É assim que a gente transforma, essa é a alquimia emocional que a gente espera na direção de uma vida mais tranquila, de uma vida mais feliz, de uma vida mais harmoniosa e equilibrada. Claro que quando a gente fala disso num meio pandêmico, num ambiente realmente muito desafiador, a gente encontra muitas barreiras. Mas é um convite para que a gente possa olhar um pouquinho para dentro e transformar alguma coisa que a gente deseje transformar. Então tá chegando aí o pessoal, a gente ainda tá aqui com um tempinho, esperar chegar mais alguém. Fico muito feliz, já vi muitos amigos aqui, Tânia, Cássio, Moisa, tanta gente legal, Bianca, Sheila. Se eu não falar o nome de vocês, gente, é porque passou rapidinho aqui, mas são todos muito bem-vindos, eu fico muito feliz de recebê-los. E a ideia, quando eu pensei nisso, e coloquei até o nome de Criando Paz, porque Criando Paz foi o meu início aqui no Instagram. Boa noite, Sara. Vamos chegando, gente. A ideia era, Aline, a ideia era a gente poder realmente focar em criar mais paz nas nossas vidas. E a gente tem caminhos para isso. E caminhos que homens do saber, da sabedoria, já trilharam antes. E nós vamos tentar acender essa luz sobre esses passos que já foram dados e que nos mostram meio que um caminho na floresta fechada do nosso desconhecimento de nós mesmos, da vida, dos outros e principalmente da nossa discordância da vida como a vida é. Eu acho que essa é uma grande questão. Então, gente, para começar, para que a gente pratique presença, e qualquer que seja a reflexão, ela só vai ter algum efeito minimamente duradouro para que produza uma verdadeira ação se a gente estiver no aqui e agora, no momento presente. Então eu vou começar aqui sugerindo a vocês que me acompanhem num pequeno exercício de mindfulness, em que a gente possa focar um pouquinho no nosso estado presente, observar um pouco, afastar um pouco os pensamentos, essa mente atribulada, como diz o oriental, esse macaco pulando de galho em galho, que são os nossos pensamentos que nos desequilibram, e a gente trazer um pouco dessa presença para a gente iniciar. Então, primeira coisa, dentro do mindfulness, a gente trazer uma postura. A postura é uma coluna ereta sem forçar, como se a gente tivesse aqui um fio puxando, o nosso queixo fica um pouquinho mais abaixo. Vocês podem colocar as mãos sobre as pernas, as mãos sobre a cadeira, uma postura de faraó, como vocês acharem melhor. Mas uma coluna ereta sem forçar, em que a gente apoia os pés no chão. Se você estiver, por exemplo, em cima da cama, algumas pessoas fazem assim, assistem às lives assim, você pode sentar de perninha de índio, mas colocar alguma coisa um pouquinho assim para você ficar um pouquinho inclinado e a sua coluna ficar um pouco mais reta. E assim você cria essa postura, que é uma postura alerta. Não um alerta do ponto de vista da vigília assustada, da vigília dominada pelo medo. O alerta no sentido da nossa dignidade. É uma postura digna, em que eu me coloco atento, observo atentamente o que vai dentro de mim. Então, se você quiser, pode fechar os olhos. E nesse primeiro momento, eu convido você apenas a observar a temperatura ambiente, observar a temperatura do seu corpo,
E aos poucos ajustar a sua respiração, trazendo mais e mais um relaxamento, soltando os ombros, as costas, buscando uma posição confortável para você agora. E à medida que você vai respirando, inspirando, naturalmente, sem modificar a sua respiração, expirando, eu peço a você que comece a trazer a sua atenção para o movimento que o ar faz no seu corpo. Gentilmente, amorosamente, respire e observe a sua respiração, o seu corpo respirando. É natural que alguns pensamentos surjam. Gentilmente você os afasta e volta a se concentrar na sua respiração. Sentindo-se aqui e agora. Apenas focado, focada na sua respiração. E assim, nessa postura mais atenta, eu peço a você que de novo observe a temperatura do seu corpo, a temperatura do ambiente onde você está. Devagar, sem pressa. Abra os olhos e retorne aqui. Isso. Muito bom. Leia, muita gente chegando. Eu estou muito feliz, gente, por vocês estarem aqui. Isso é uma proposta, é um convite. Vou colocar vocês para trabalhar. Vocês estão pensando que é simples, né? Não é não. O maior desafio humano é esse. A gente parar e refletir, mas refletir de uma forma produtiva, que traga uma ação para as nossas vidas. Então eu já contei aqui na primeira live que lançou essa série de lives que a gente vai fazer aqui. Eu contei como é que surgiu essa ideia, né? Eu estava num voo, um voo com muita turbulência, e ali brotou dentro de mim um certo desconforto. Não estava nem um pouco confortável com aquela turbulência toda. O voo foi praticamente inteiro assim, quase 3 horas nessa agitação. E aí eu peguei um livro para ler. E o livro que eu peguei, eu já havia lido, é o livro que a gente vai tratar aqui, que se chama Os 4 Compromissos. Um guia, até tem um subtítulo aqui que eu anotei aqui para não esquecer, gente. Um guia prático para a liberdade pessoal. Eu não queria esquecer exatamente o título. Um guia prático para a liberdade pessoal. Todo o trabalho que eu acredito no processo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, passa pela ampliação de consciência. Quando a gente começa a enxergar mais ângulos de nós mesmos e dos outros, da vida, amplia a nossa consciência, a nossa compreensão das coisas que acontecem. E isso nos dá mais liberdade. Sem essa liberdade, nós vamos ficando cada vez mais presos num emaranhado de nós mesmos e dos outros, dos nossos problemas, das nossas questões, dos problemas do mundo. E muitas vezes o acúmulo disso torna a gente adoecido. Eu lido diariamente com isso. E digo a vocês que não está sendo fácil, talvez nós estejamos no momento mais crítico que eu, como terapeuta, tenho enfrentado até aqui. Então, quando a gente fala de liberdade pessoal, nós estamos falando de um valor fundamental. Eu digo que a liberdade precede o amor. A liberdade precede a felicidade. É a partir daí que nós realmente conseguimos fazer escolhas conscientes. E a partir dessas escolhas conscientes nós podemos direcionar a nossa vida, a nossa ação para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos traz harmonia e paz. A gente pode fazer isso. E aí, lendo no avião esse livro novamente, me despertou o quanto que inúmeras filosofias, sabedorias milenares trazem para a gente um caminho. Sejam as tradições espirituais, sejam culturas como a tolteca, que é a que nós vamos falar um pouquinho hoje, na realidade, elas todas trazem para a gente um caminho.
E de conhecimento, eu penso que o ser humano já está muito bem abastecido. Nós precisamos realmente nos direcionar para a sabedoria. O saber é algo que está integrado em nós. Não é algo que passa simplesmente pela razão, pelo conhecimento. Essa diferença entre conhecimento e saber. Saber é algo que eu saboreio, ou seja, que eu integro, que faz parte de mim, que vem de dentro, que eu já compreendi de forma muito profunda. E esse saber, quando nós estamos distantes dele, nos afasta da paz, nos afasta dos nossos recursos, das possíveis ferramentas para a gente estabelecer um equilíbrio emocional e uma inteligência emocional. Então esse livro, ele foi escrito por Dom Miguel Ruiz, que na realidade nasceu de uma família de curandeiros, de xamãs. Ele é um mexicano e ele achava-se que ele seria predestinado a passar, como eles chamam lá, um nagual, que seria um mestre que traria, um xamã que traria a luz do conhecimento dos antigos, as suas raízes para todos. Mas ele resolveu então seguir o caminho da medicina, o caminho da cirurgia dentro da medicina. Só que em um determinado momento ele sofre um problema muito grave e ele então tem uma experiência de quase morte. Naquele momento, quando ele desperta desse choque, ele então entende que ele deveria realmente seguir esse caminho. E a partir de então ele começa a estudar e escreve esse livro, que virou um best-seller, e sobre os 4 compromissos, que seriam 4 posturas passadas ao longo do tempo por essa cultura pré-colombiana, que lá de 900, 1000 depois de Cristo, e que são predecessores dos astecas, dos maias, e que a gente não tem nem com precisão o que essa cultura realmente passou, mas a gente entende que foram grandes sábios, cientistas, artistas, que se dedicavam também a conhecer tudo aquilo que os antigos, os que vieram antes, tinham estabelecido como caminho para a verdadeira liberdade, para a verdadeira paz, felicidade. Então ele escreve sobre esses 4 compromissos. A introdução desse livro é algo espetacular. Em todas as lives eu vou voltar nela, porque é de uma beleza. Ele intitula de uma forma muito poética essa introdução. Ele chama de O Espelho Enevoado. Acho tão bonito isso, porque ele conta a história de um homem, né, que seria um homem que estaria ali para estudar e se desenvolver, e se tornar um xamã. Em determinado momento tem um sonho. E nesse sonho ele se desprende do corpo dele dormindo, enxerga o corpo dele, sai de uma determinada caverna, olha numa lua nova lindíssima, olha para o céu e vê as estrelas. E quando ele enxerga as estrelas, ele pensa assim: eu sou como uma estrela. E ele entende que ele é feito de estrela. E a gente vai encontrar vários paralelos desse sonho mítico, dessa imagem mítica na ciência, quando a gente entende que a gente é feito de pó, de estrelas. Tem várias imagens que vão combinar com isso de uma forma muito bela. De uma forma simplificada, e depois eu vou retornar a isso nas outras lives, ele vai contando que a partir dali ele entendeu também que na realidade existia algo entre as estrelas, que era a luz que formava. As estrelas não eram simplesmente estrelas, elas tinham vida a partir da luz refletida nelas. E que a gente, né, e ele chamou as estrelas de tonal e chamou essa luz de nagual. E que as inúmeras combinações de tonal e nagual davam à vida as inúmeras possibilidades de manifestação. Mas ele também notou que todas as pessoas naquele momento, naquela epifania que ele vivia, todas as pessoas eram espelhos. E todas as coisas também, a natureza, a chuva, tudo era um espelho. Ou seja, ele era tudo e tudo era ele. Essa é uma grande consciência que a própria física moderna pôde nos trazer na compreensão de que nós somos um. Na realidade, quando a gente puxa, por exemplo, a sabedoria budista, ou outras sabedorias milenárias, nós entendemos que essa imagem aparece com muita frequência. O todo é o um é o todo. Nós somos um. Essa compreensão, por si só, já valeria inúmeras lives, porque a gente teria que entender profundamente o que é isso. Porque se a gente realmente compreendesse que os outros são espelhos,
já começaria aí uma grave mudança de comportamento. Porque nós não nos veríamos mais tão separados uns dos outros, tão diferentes. E aí desapareceria uma coisa dramática na nossa vida, que é o julgamento. Então ele entendeu que existia isso, mas à medida que ele despertou desse sonho e foi passar isso para as pessoas que estavam em torno, as pessoas começavam a achar que ele era Deus. E ele, quando ouviu isso, ele riu, porque ele disse assim, realmente, eu sou Deus, mas vocês também são. E aí de novo remonta a Bíblia, quando diz, vós sois deuses. Deus em que sentido? Deus no sentido da capacidade de criar, da capacidade de, através da nossa própria luz, porque nós somos luz, transformar, realizar, materializar tudo o que existe. Veja bem, através da união de um casal surge um novo ser completamente diferente desse casal. É uma nova vida, com um novo pensamento, com uma nova forma de se expressar, de ser, de aparentar. Isso é incrível. A gente esquece, a gente vai deixando isso se tornar cada vez mais banal, mas é uma grande magia, uma grande beleza da vida. E aí ele começa a ver que as pessoas não enxergavam dessa forma. E aí ele entendeu e se chamou assim de espelho enevoado, ou seja, existe uma névoa entre nós. Existe uma névoa para que a gente possa enxergar em tudo nós mesmos e o outro a mesma coisa. E isso nos afasta e isso nos dá medo, porque nós não enxergamos dessa forma. Então, assim ele diz, e assim começa a introdução do livro como espelho enevoado. Essa névoa é a grande ilusão. É quando a gente começa a acreditar, e ele chama de domesticação, a história é que quando a gente cresce no meio familiar que a gente cresce, na cultura onde a gente cresce, tudo o mais vai determinando para nós uma série de crenças, uma série de crenças que dentro de nós acabam se transformando em verdades. E que na realidade não são. Aprendemos muitas coisas distorcidas. Nós aprendemos muito cedo o preconceito, por exemplo. Ou seja, que determinada forma de ser, estar, se comportar ou aparentar é melhor do que outras. Esquecemos ou simplesmente não enxergamos que somos esses espelhos uns dos outros. E isso definitivamente criou a grande confusão humana, a grande Babel humana. Ele fala que essa grande ilusão, ele chama de mitote, que na realidade é a mesma coisa de Maya, que os hindus chamam a grande ilusão, onde eu não me vejo e não vejo o outro. Outro dia eu falava sobre relacionamento de casal com uma pessoa querida. E eu dizia, precisa-se de muito tempo para você enxergar realmente o outro. Nós passamos muito tempo sem conseguir enxergar as outras pessoas como elas são. Por isso eu falo que o relacionamento de casal é uma grande aventura e, infelizmente, as relações líquidas, o amor líquido da atualidade impede que a gente tenha um tempo para que, aos poucos, essa névoa vá se desfazendo e a gente possa enxergar o outro como o outro é. E só quando eu enxergo o outro como o outro é, eu sou capaz de amá-lo. E só quando eu me enxergo como eu sou capaz de me amar. E isso é tão difícil, é um grande desafio. Então essa cultura tolteca entendeu que nessa nuvem, nessa maia, nessa ilusão, nesse mitote, como eles chamam, nós estamos tão impregnados que nós muitas vezes fazemos coisas tão completamente difíceis de se entender que é rejeitar nós mesmos. E isso cria um distanciamento conosco. Hoje em dia, talvez mais do que no passado, é muito comum ouvir sobre autoestima, inteligência emocional, amor próprio, autoamor. E eu vejo que nós estamos profundamente adoecidos disso. Então essa sociedade que nos domesticou, essa família, as religiões, as crenças, as culturas, foram de certa forma limitando essa nossa liberdade de ser quem somos. Da mesma forma como Mandela, no livro ele fala que nosso maior medo não é da morte, nosso maior medo é da vida, de tudo que nós podemos ser. Então nós podemos ser muitas coisas porque nós somos essa luz. E nós podemos ser um espelho cada vez mais nítido para o outro e tornar a minha vida melhor. A Aline colocou assim, agora eu vejo, é uma percepção. Essa frase é muito poderosa nas constelações familiares. Agora eu vejo.
né? Os índios chamam grande espelho de fumaça, está me dizendo aqui também. Olha só vocês me ajudando aqui. Maravilhoso. Então é isso que nos distancia uns dos outros a ponto da gente estar caminhando muitas vezes no desamor e não no amor. Então ele vai entendendo que isso é um sonho. E é complicada essa terminologia que ele usa, de certa forma. Quando a gente fala sonho, muitas vezes a gente confunde com objetivo de vida. Vontade de realização, algo muito bom que a gente quer que aconteça. Mas o sonho aqui no livro quer dizer aquilo que nos distancia do que de fato é real. E o que de fato é real é que nós temos uma capacidade ilimitada de trazer para o mundo mais amor e menos medo, como disse o meu professor Ricardo Mendes. Então esse mais amor e menos medo é uma grande conquista que só virá com a consciência. É impossível a gente trazer isso para a nossa vida sem ampliação de consciência. Eu separei aqui algumas frases que eu fui estudando ao longo dessa semana, que foi me tocando, que eu achei muito interessante, frases sobre a liberdade, de grandes filósofos. Kant diz assim: você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Bom, não sei se eu estou falando aqui com alguém. Faz sentido isso para você? Você, em algum momento, busca alguém para resolver os seus problemas? Você acredita em algum momento que você vai se sentir melhor ou a sua vida vai ser melhor através da ação de outra pessoa? Você precisa de um ambiente excelente para que você esteja bem? Pessoas que adequem-se às suas necessidades todo o tempo para que você seja feliz? São reflexões. Eu convido você a levar isso para dentro do seu coração e trabalhar um pouquinho mais profundamente isso. Sêneca, outro grande filósofo, um filósofo estoico, ele diz assim: liberdade é colocar a alma acima das injúrias. É conseguir transformar-se de tal maneira que seja possível extrair de si mesmo as próprias satisfações. Começou a ficar mais complicado, né, gente? Eu não sei o que vocês estão achando, mas é isso. Imagina só, se eu sou livre, o que o outro considera a meu respeito, o que traz para mim, não tira a minha liberdade. Eu continuo tendo a escolha do que fazer com isso. Sartre disse que o inferno são os outros, mas talvez a verdade seja que o inferno é aquilo que a gente cria do que os outros fazem, que a gente cria dentro de nós. E tudo isso depende de uma interpretação. O que ele chamou de domesticação, na realidade, é aquilo que a gente é levado a acreditar sobre o que é. Se eu fui levado a acreditar dentro do meu seio familiar, ou da minha cultura, da minha sociedade, que morte é algo absurdo, que isso não deveria acontecer, o luto é simplesmente um puro sofrimento, não é um processo gradativo até que nós cheguemos à aceitação, que é a cura. Se eu sou levado a acreditar que todo mundo deve me favorecer, se eu cresço num ambiente egocêntrico, individualista, onde tudo deve me favorecer, o que vai acontecer com a minha vida? Como eu vou me relacionar com as pessoas? Como eu vou enxergar o outro? Sempre como alguém que tem que entregar algo a mim. Sempre como alguém que deve fazer aquilo que eu espero que faça. E, se vocês observarem bem, isso é a base de muitos dos conflitos humanos. Quando eu simplesmente não enxergo o outro, enxergo apenas a projeção do meu desejo no outro. Então a liberdade que nós estamos falando aqui, que é justamente todos esses, olha que coisa incrível. Nós estamos falando de liberdade quando o livro trata de compromisso. Mas é um compromisso comigo mesmo. E isso não me aprisiona. Isso na realidade me liberta. E vocês vão entender por quê. Nietzsche, outro filósofo, fala uma coisa muito interessante. Ele traz uma pergunta: qual a marca da liberdade realizada? E a resposta é: não mais corar de si próprio. Eu tenho vergonha de quem eu sou, quando eu me escondo, quando eu, por todo esse conteúdo da sociedade, evito manifestar quem eu sou, ou mostrar quem eu sou, por medo da crítica, por medo da desaprovação, por medo da rejeição, o que acontece comigo? Eu deixo de existir completamente, plenamente como eu sou. E eu começo a entregar de forma muito econômica para a vida, para o outro, as minhas possibilidades. E aí eu vou vivendo uma miséria interna,
uma economia daquilo que eu posso ser. Eu vejo demais isso na juventude, no meu trabalho diário. Eu vejo demais a juventude aprisionada a modelos. Eu costumo dizer, gente, que talvez os primeiros, os maiores influencers da Terra tenham sido o certo e o errado. Entre outros, mas o certo e o errado são muito poderosos. Dentro desse juiz que nós estabelecemos dentro de nós, e isso também tem a ver com a nossa cultura, com aquilo que a gente aprendeu dentro do nosso lar, dentro desse juiz cruel e implacável, existe uma prisão que muitas vezes já julgou, já sentenciou e a gente carrega essa culpa. Tem uma coisa incrível que eu li no livro, que ele fala assim que os seres humanos talvez sejam os seres que mais pagam por um erro ao longo da vida. Um animal, quando erra, ele erra uma vez, ele paga uma vez por aquilo. Se por acaso ele arriscou dar um salto na floresta e ele acaba caindo e se dando mal, ali o erro ficou naquela situação. Agora, o que acontece conosco? Quando a gente erra, o que acontece conosco? A gente arrasta esse erro e volta a ele, e se culpa de novo, e paga de novo se punindo, sabotando as suas possibilidades de crescimento, como se você tivesse que ser perfeito. Eu vejo que isso é um grande mal, que na atualidade está mais visível, sempre existiu, mas que na atualidade está mais visível, está aqui, ó, nas lives. Como se a gente tivesse que ter, de fato, um corpo perfeito, uma família perfeita, uma relação perfeita, uma inteligência perfeita, absolutamente tudo perfeito. Isso criou uma grande prisão na sociedade, que é como se a gente não pudesse ser quem a gente é. Existe um modelo. Nós somos, no Brasil, campeões em cirurgia plástica. Em outros países também estão muito à frente disso. E quando a gente observa, criou-se um modelo, e ao longo do tempo isso foi evoluindo, porque existe uma moda, e vão criando corpos sempre do mesmo modelo para se encaixarem no que a gente chama de beleza. Isso é assustador. E isso muitas vezes torna um jovem que inicia ali, está ali colocando o primeiro passo na adolescência, torna muito infeliz, que é como se realmente é impossível atingir essa meta. E isso vai trazendo uma frustração que não cura, e às vezes uma culpa de ser quem a gente é. Isso é terrível. Então, quando a gente olha para tudo isso, para essa nuvem, né, que é o que a gente enxerga, e a gente tem essa esperança de afastar um pouquinho essa nuvem e começar a enxergar quem a gente é, há um grande despertar, um despertar de amor por nós e pelo outro. Porque aí esse juiz, ele é aposentado, gente. A gente deveria aposentá-lo. Isso para nos dizer coisa mais forte, né? Talvez algumas tradições espirituais diriam matá-lo. Mas a gente precisa deixar esse juiz de lado para que a gente possa enxergar com amorosidade quem nós somos. Únicos. E, no entanto, nós somos o todo. Nós estamos em conexão com esse todo. Então, quando a gente olha para dentro de nós e a gente se dá a chance de afastar um pouquinho esse nevoeiro, a gente tem a condição primordial para assumir algum compromisso amoroso por nós. Mas eu trouxe umas perguntas aqui para vocês. Umas perguntas que eu fiquei me fazendo. E aí eu faço para vocês também. Eu pergunto para vocês, será que a gente pode mudar nossa condição mental e emocional através de uma nova forma de interpretar a realidade? Praticamente todas as tradições espirituais e, de certa forma, as filosofias, em todos os tempos, pelo menos as que eu conheço, algumas, afirmam que sim. Que existe uma forma de pensar que pode modificar aquilo que a gente sente. Uma forma de interpretar os fatos e as situações que modifica nosso padrão de sentimento e pensamento. E a nossa relação conosco mesmos, a nossa relação com a vida como a vida é, a nossa relação com a nossa família, tudo isso pode modificar o nosso estado interior, a nossa relação com as nossas possibilidades. A outra pergunta que eu fiz, uma vida para ser mais dotada de paz e amor precisa de um ambiente externo propício? A gente tem vários exemplos de que não.
Vários incríveis seres humanos viveram em verdadeiros infernos de carência, miséria, dificuldades, guerras e, no entanto, descobriram grandes possibilidades. Eu posso citar aqui Viktor Frankl, criador da logoterapia, que foi prisioneiro em Auschwitz, que teve sua família ceifada pelo nazismo. Eu posso citar aqui o próprio Mandela dentro de uma prisão durante 27 anos e que conseguiu transformar a história do próprio país e levar a cabo a grande ideia que ele tinha de respeito, de amor e de inclusão. Quantos outros a gente poderia citar? Às vezes você conhece alguém que conseguiu, em meio ao caos, transformar a sua vida e criar um estado de paz. Eu acredito piamente nisso, isso é perfeitamente possível. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente precisa encontrar uma resposta que nos dê um sentido para a nossa vida. Eu costumo dizer que se a gente começa a realmente pensar a vida, primeiro que entendendo a vida como se não tivesse solução, ou entendendo a vida como se ela deveria ser diferente, ali nós já estamos diante de algum problema muito grave. Então, quando a gente olha para tudo, desde uma pequena formiguinha, aquele ser como Jesus, ou qualquer outra coisa como espelho, o que muda dentro de nós? O que nós vamos passar a entender a partir daí? E a grande ilusão nos afasta disso, e a gente fica teimando em ser menos. A gente fica teimando em não acreditar que nós podemos criar estados realmente bons, por exemplo, diante de uma perda. Eu trabalho diariamente com isso, eu digo a vocês, é possível um luto saudável. É possível nós olharmos para perdas e entendermos que, na realidade, as coisas não estão ali para nos prejudicar. Elas estão ali porque a vida carrega em si esta característica. É como diz a primeira grande verdade do budismo, que eu não canso de citar: o sofrimento existe para todos. A segunda verdade, o sofrimento tem uma causa. A terceira, o sofrimento tem um fim. E, por fim, existe um caminho para o fim do sofrimento. Isso não é distante do que os toltecas estão nos convidando através do livro do Dom Miguel Ruiz a pensar, sentir e transformar na nossa vida. E eu fiz mais perguntas, gente. Eu perguntei aqui: existe uma idade certa, um momento certo para transformar padrões de sofrimento em padrões de felicidade? Claro que não. Todo tempo é tempo. Você só precisa estar no aqui e agora. Eu convido você a respirar e sentir você de novo. Aqui e agora. Porque a gente some. A gente vai lá para aquela discussão que a gente teve com fulano, com ciclano, e a gente some daqui. Então eu peço a você, volta para cá. Volta para você. O que você está sentindo quando eu falo isso? Quando eu te trago a esperança de que à medida que você olhar para tudo de outra forma, tudo muda dentro de você. De certa forma, a visão fenomenológica das constelações familiares é justamente isso. Através das constelações familiares você tem o quê? Clareza. Você enxerga o que talvez estava nebuloso antes. E aí as coisas começam a ter sentido para você. E com esse sentido você pode caminhar mais leve. Você pode fazer escolhas, porque isso te dá um pouco mais de liberdade. Uma grande confusão humana em relação às outras pessoas é a gente achar que as pessoas são livres. Livres para escolher o melhor a fazer, livres para escolher o melhor a falar, livres para fazer aquilo que a gente acha que é o certo. Eu falei para vocês, influencers poderosos, certo e errado. Nós somos muitas vezes dominados por isso. E esse juiz carrasco que tem dentro da gente, às vezes quando a gente erra, quando a gente cai, tropeça, ele simplesmente diz que a gente não tem mais direito a viver. Não merece ser feliz. Como se a gente não pudesse errar. Sendo que o erro é justamente uma grande alavanca para o nosso crescimento. Onde a gente pode tirar dali o aprendizado. E aí eu pergunto a vocês, existe um caminho para tornar a nossa vida livre e feliz? Aí a gente vai precisar corrigir. Não existe um caminho. Você precisa encontrar o seu. Eu estou trazendo para você hoje uma pincelada muito básica sobre a cultura tolteca. Mas poderia estar falando aqui dos filósofos pré-socráticos, poderia estar falando aqui para vocês
do budismo, poderia estar falando do cristianismo, do hinduísmo. São milhares de informações, de filosofias e tradições espirituais que mostram, que apontam para caminhos. Caminhos que serviram perfeitamente para alguns. E que de repente a gente precisa o quê? Estudar, saborear para ver se esse é um caminho para nós. Se isso faz sentido para nós. Então eu vou trazer para vocês hoje, nesse início de conversa, dentro dos 4 compromissos, o primeiro compromisso. Eu não sei, eu digo a vocês, para mim, a pessoa que fala sobre um assunto ou outro, estuda um assunto ou outro, é a que mais precisa ouvir. E, sinceramente, esse primeiro compromisso é o que eu mais preciso ouvir. Esse primeiro compromisso é... Olha que lindo, gente. Eu não quero errar, eu quero falar exatamente o que o livro está falando, porque eu tenho várias formas de falar a mesma coisa. Mas ele está dizendo assim, torne a sua palavra impecável. Faça a sua palavra ser impecável. Aí a gente precisa entender o que é pecado. Aí a gente tem que sair daquela história lá de certo e errado e vir aqui para o que é pecado. Pecado, na origem etimológica da palavra, é errar o alvo. Errar o alvo, só isso. Tudo que foi acrescentado pelas religiões, pelas sociedades, veio como um peso que traz a culpa, a sentença e o castigo. O pecado aqui é simplesmente errar o alvo. Então, a palavra que é impecável é aquela palavra que acerta o alvo. A partir de quê? A palavra é força, a palavra cria, a palavra transforma, a palavra realiza. E a palavra aqui não é só a palavra escrita, nem muito menos a palavra falada. É tudo que nós pensamos. É tudo que nós idealizamos, tudo que se transforma numa ideia que pode ser levada à frente. Esse desafio, esse compromisso, para mim, é o mais desafiador, porque ele é justamente a alquimia que transforma medo em amor. Porque praticamente tudo da nossa palavra, que é o alvo, ou seja, que mente, que agride, que ridiculariza, que critica, tudo aquilo que é rude com o outro, que faz mal quando é dito, tudo isso vem do quê? Aí a gente vai de novo para essa ilusão. Nessa ilusão, nessa nebulosa em que nós não nos enxergamos, nós ficamos tão perdidos de nós mesmos e dos outros que a gente fica ancorado num medo muito profundo. Medo de não ser. Medo de não ser visto. Medo de não existir. Talvez esse medo seja muito maior do que o medo da morte. Porque é um outro tipo de morte. Não a morte física, material, mas aquela morte do espírito, a morte de quem nós somos. Esse medo vai fazendo com que a gente tenha vários outros sentimentos, como a raiva, como a revolta, como a agressividade, como a palavra que agride. Uma pessoa que, por exemplo, usa a palavra de uma forma pecável, que usa a palavra de uma forma que não é a fala correta, como diz o budismo, uma pessoa que faz isso, o que acontece com essa pessoa? Ela está fazendo isso. Eu sempre pergunto isso. Quando alguém vem e se queixa de alguém para mim, fulano fez isso, fez aquilo, depois fez aquilo outro. Eu sempre busco pensar em primeira mão e levar o outro a pensar, por que será? Qual a razão? O que estaria por trás dessa ação do outro? O que leva a pessoa a agir dessa ou daquela forma, a falar dessa ou daquela forma? Porque naquele sentimento, que na realidade parte de uma rejeição própria, de um desconhecimento próprio, eu simplesmente me defendo e acredito piamente que o outro está contra mim. E, portanto, tenho que me defender. Então, esse medo, ele gera essa distância de nós mesmos e do outro. Distância da nossa luz, dessa luz que nós somos. E isso faz com que a gente realmente comece a falar, usar a nossa palavra de uma forma distorcida e pecável. Então, quando ele fala da palavra impecável, ele remonta a força da palavra. Está lá, é bíblico também. O verbo tem força, o verbo cria, o verbo é Deus e nós somos deuses. Quando a gente entende isso, que aquilo que a gente expressa é a nossa palavra, a nossa forma de nos colocar, a nossa forma de pensar, poderia mudar absolutamente a história da nossa vida, a gente pode se animar aqui e pensar que esse compromisso é incrível. Depois que eu li esse livro, eu comecei a prestar
E olha que eu já tinha sido estimulada por diversos outros caminhos, como o próprio mindfulness, como a própria meditação. Eu comecei realmente a prestar mais atenção naquilo que eu falava. Em vários momentos, durante o dia, eu percebia que algumas coisas não fluíram muito bem. Aí eu fui para dentro e fiz justamente esse exercício que eu estou propondo a vocês. O que me motivou a falar dessa forma? Talvez um pouco mais ríspida, talvez rude, talvez julgadora, talvez com crítica, talvez com maledicência, a danada da fofoca. O que me motivou a fazer dessa forma? Por exemplo, eu sempre falei isso quando a gente se depara com grandes tragédias, como aconteceu recentemente em Petrópolis. Eu conheço muitas pessoas que têm um desejo mórbido de espalhar isso com uma riqueza incrível de detalhes. De onde vem esse desejo? Se eu julgo simplesmente, eu posso criticar isso. Mas se eu consigo olhar um pouquinho além, um pouquinho mais profundamente, eu posso perceber que por trás daquilo tem algo que com certeza a gente poderia chamar de medo. Quando eu compartilho uma tragédia ou alguma coisa terrível que aconteceu, no fundo, eu estou compartilhando meu medo. E mais, aí, de um jeito terrível, eu sugiro aqui, só como uma ideia, uma sugestão, talvez, muitas vezes, quando as pessoas ficam espalhando a notícia ruim de uma forma veemente, por trás disso tem alguém, na realidade, que entende que aquilo está fora e, portanto, assim eu estou protegido. Quando eu falo de uma tragédia que aconteceu ao outro, de uma forma curiosa, eu estou dizendo que não aconteceu a mim mesmo. É só uma forma de pensar. E aqui também não se trata de crítica, se trata de observar. Pensa bem, na última vez que você ouviu algo ruim de alguém, pode ter sido hoje, pode ter sido há algum tempo, não importa. E aí você vai para dentro de si e observa o que você sentiu. Você pode ter rebatido imediatamente, você pode ter se calado, mas aqui dentro, milhares de palavras estavam ali, brigando consigo mesmas numa Babel inconsciente, te trazendo um mal-estar terrível. Então aqui o convite é para você refletir sobre a sua palavra. Primeiro momento, o que sai da sua boca? Tem tantos ditados sobre palavra, né? Dizem, tem um assim, né? Eu erro muito ditado, viu, gente? Eu não sei se eu vou falar direito, mas tem um ditado que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Não é? A boca fala do que está cheio o coração. Quando eu falo do outro, por exemplo, de quem de fato eu estou falando? A psicologia analítica já tinha anunciado isso. Toda vez que eu falo de alguém, estou falando mais de mim mesmo do que do outro. Então, quando eu falo de alguém, quando eu levo essa forma pecável da palavra, errando o alvo, e qual é o alvo? E qual seria o alvo na comunicação humana? O alvo, eu não consigo entender de outra forma. O alvo é nós vivermos em paz, harmonia e amor uns com os outros. Essa seria a plenitude da vida. Assim como ocorre na natureza, apesar de todos os arranjos da cadeia alimentar, por exemplo, assim se mantém de forma harmoniosa e equilibrada. Mas, como eu disse antes, o ser humano é muito competente para arrastar seus próprios erros, não se perdoar e não perdoar o outro, julgar a si mesmo e julgar o outro, considerando que existiria uma forma perfeita e inabalável de se agir o tempo todo. Quando ele fala da palavra impecável, ele não está falando que a gente teria que ter essa perfeição na palavra. Ele está falando, fique atento, observe o que sai da sua boca. Seja na palavra escrita, falada, nos seus pensamentos. Observe o que você fala para si mesmo, e isso é muito silencioso, muitas pessoas nunca saberão o que você fala para si mesmo. Observe o que você fala para si mesmo constantemente. Eu sempre falo, gente, a gente adoece por acúmulo. Se eu pensar hoje que eu sou a pior das pessoas, e isso não acumular dentro de mim, não vai me causar nenhum grande estrago, vai me deixar mal hoje. Mas se isso acumula e eu vou construindo a crença de que de fato eu sou a pior das pessoas, por quê? Porque eu errei o alvo em algum momento da minha vida, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ter força, eu não vou ter essa luz que cria, transforma e coloca no mundo a minha melhor parte.
Nós não somos só a nossa pior parte. Nós temos dentro de nós uma melhor parte, que se expressa sempre mostrará ao mundo algo bom. E aí, eu já estou até adiantando o quarto compromisso, mas vamos voltar aqui para a palavra. Palavra. O que você ouviu do outro que te machucou, ofendeu? Eu lembro que eu tive na minha formação em constelação familiar uma grande dinâmica, que era assim, a gente se lembrar de algo que a gente tinha ouvido de alguém e que ainda ficava girando dentro de nós, nos fazendo mal. E no exercício sistêmico, a gente era colocado diante dessa pessoa, e a gente, diante dessa pessoa, aquele representante, né, que era você, e uma pessoa representando a pessoa que falou uma coisa que te feriu. A pessoa, então, o representante, falava para você aquela frase que te machucou, que te doeu, e você, então, dava uma nova resposta. Não mais a resposta do ofendido, daquela pessoa afogada na ilusão de que o outro tem que acertar o tempo todo contigo, mas simplesmente num lugar de que o outro é o que pode ser, eu sou o que eu posso ser, nesse momento. E quando a gente entende isso, é um grande abraço de amor por nós mesmos que a gente recebe. A gente vai realmente trabalhando dentro de nós uma coisa maravilhosa, porque a gente vai entendendo que a palavra tem o poder de ferir e tem o problema de sarar. E essa palavra vem do quê, gente? Vem de uma postura. Da forma como eu coloco diante do outro, como eu vejo o outro, como eu me vejo. A gente vai conseguir isso rapidamente? Não. Bom, eu vou falar por mim. Eu não consegui. Eu ainda não consegui. Ainda tropeço, escorrego nas cascas de banana da vida com muita frequência. Com os meus filhos, com as pessoas que eu amo. De vez em quando isso acontece. E aí entra uma coisa espetacular que eu chamo de reparação. A gente pode reparar. Se eu errei o alvo hoje com a minha palavra, por que não reparar? Humildemente, me colocando a serviço da vida e do amor e me colocando pronto para transformar isso que foi dito. Então, quando ele fala da palavra impecável, ele devolve o poder da palavra. A gente, nos dias de hoje, se a gente for parar para pensar, a normose em que a gente vive, em que as palavras foram completamente banalizadas. As pessoas falam eu te amo, por exemplo, que é uma coisa linda, eu te amo, de uma forma muito banalizada. Encontrou aquela pessoa naquele dia, né? Tá ali, uma experiência com aquela pessoa, e aí eu te amo. Tá, a pessoa pode estar ali, mas de repente essa força que é o amor perde um pouco a sua grandeza. Por quê? Porque eu estou atribuindo a uma coisa, talvez simplesmente física, algo muito maior. Da mesma forma, as palavras rudes trazem também muito desconforto para o outro e para mim mesmo. E às vezes a gente não percebe que a gente pode dominar mais isso se a gente se observar mais e dar mais atenção a isso. Uma das coisas que o livro fala incrivelmente, isso também é muito dito na filosofia budista, é sobre a verdade. Que talvez a palavra impecável seja tão difícil para nós, porque ela precisa partir de uma verdade. Eu preciso estar comunicando ao outro aquilo que é verdade. E toda a nossa sociedade ocidental, principalmente, é montada em cima de mentiras. Talvez eu esteja sendo rude falando isso, mas é uma coisa para a gente refletir e talvez vocês possam concordar ou não. Mas a nossa sociedade é toda baseada em mentiras. A gente não cresce, na maioria das vezes, a maioria de nós não cresce num ambiente que favorece a verdade. Então essa domesticação que o Dom Miguel Ruiz explica tão incrivelmente, é quando a gente vai entrando dentro desses casulos de comportamento, de pensamento, de sentimento e não enxerga a nossa própria verdade. Quantas vezes, gente, a gente diz sim querendo dizer não? Quantas vezes a gente diz não querendo dizer sim? E isso é muito controverso. Isso vai contra a nossa essência. O grande processo de individuação descrito por Jung é o processo da gente se conhecer e estar cada vez mais entregando um pouquinho mais da nossa verdade para os outros e para nós mesmos. Qual é a sua verdade? O que é importante para você? Hoje eu vi no Instagram de um grande mestre
ele dizendo assim, a gente deveria aprender no dia a dia a tornar tudo importante, a não fazer distinção entre o que é importante e o que não é importante, a não estabelecer tantas prioridades. O que ele está falando com isso? Claro que quando eu falo o que é importante para você, eu estou falando de valores. Mas quando ele diz isso, me tocou profundamente hoje, porque Sadhguru, o nome desse guru. E ele diz assim, se você torna tudo importante, você entra então em que linha de relação com as pessoas e com as coisas? Aquela moça atendente do balcão, ela é importante para você? E como você vai lidar com ela? Aquela árvore perto da sua casa é importante? Como você vai lidar? O lixo, o animal que passa, as pessoas que estão na rua, os transeuntes, todos são importantes. Como que você seria na relação com o mundo? É bem complexo isso, mas mudaria completamente a nossa sensação e mudaria o nosso comportamento, porque aí a gente entra nessa realidade proposta pelos toltecas, o outro então passa a ser meu espelho. Então ele passa a ter a importância que eu dou a mim. Porque mesmo essa importância que eu dou a mim, às vezes é distorcida, porque ela vira super importância. E na super importância, eu continuo não enxergando ninguém, muito menos o outro como um espelho. Então é um grande desafio. Então quando a gente fala da verdade, da palavra que primeiramente traz a verdade, isso também está na filosofia budista, eu preciso primeiro encontrá-la. É um desafio de autoconhecimento encontrar essa verdade. Eu preciso encontrar a minha verdade. Aquilo que fala de mim nas coisas, nos meus gestos, aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem. Eu preciso encontrar esse caminho dentro de mim. É uma grande proposta de transformação. Porque se eu encontro, talvez amanhã, não digo hoje, mas talvez amanhã eu acorde mais propensa a dizer sim o que é sim dentro de mim. É mais propensa a dizer não o que é não dentro de mim. Isso transforma a minha vida. Isso me coloca numa situação de mais paz e harmonia. Ele pergunta assim, você consegue perceber a sua palavra do dia a dia? O que você falou ontem? Se você rodar o filme aqui, você consegue perceber o que você falou? A gente usa a palavra para quê? A gente aprende muito cedo a mentir. Será que tudo aquilo que eu disse no dia está mais próximo daquilo que é verdade ou está mais próximo daquilo que é mentira para mim? Quantas vezes nós falamos coisas para agradar? Por que a gente faz isso? Porque a gente é bobão? Não, a gente faz isso porque a gente está num processo de autorrejeição tão grande que a gente, nessa infância espiritual, nessa memória ainda impregnada de tudo que é muito infantil, a gente espera que de fora venha essa aprovação. E não vai vir, gente. Se a gente não trabalhar sério por se aprovar, se admirar do jeitinho que a gente é, errando o alvo de vez em quando, se a gente não olhar para a gente com esse respeito a quem nós somos, ninguém vai olhar. Vocês já devem ter ouvido isso de centenas de pessoas. E é verdade. Eu preciso olhar para mim de uma forma amorosa. E olhando para mim de uma forma amorosa, eu não preciso mentir. Eu não preciso dizer para o outro que ele é isso ou aquilo, elogiar, agradar, fazer o que o outro quer o tempo todo, me negando, me traindo. Eu posso simplesmente ser quem eu sou. Para isso a gente precisa ter uma coisa chamada coragem. Mas vamos ter o tempo todo? Não, não dá para ter o tempo todo. Nós podemos começar. Só por hoje, olhar um pouquinho para dentro. Eu espero estar com vocês nas próximas lives. Eu não vou fazer lives muito longas, para que todo mundo possa, de repente, assistir de novo mais tarde ou entregar para um amigo. Eu vou encerrando por aqui com uma história. Essa história, aliás, vou contar duas para vocês, para a gente encerrar. Quem gosta de história, acha bom, né? Antes eu vou ler aqui um trechinho do livro que ele fala sobre a palavra, né? Ele fala assim, você pode viver o céu se for impecável com a sua palavra e se afastar do inferno. Céu e inferno são estados da alma. Então, quando a gente começa realmente a dar atenção à nossa palavra, a gente pode viver o céu internamente, falando a verdade, sendo doce e gentil, sendo amoroso naquilo que a gente fala para nós mesmos, aqui dentro da nossa cabeça e para o outro. Isso transforma a nossa vida. Então, eu vou contar a história que eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu contei essa história. Essa história faz parte da minha vida.
Por isso que eu gosto de contá-la. Ela é um conto tcheco, que eu creio que derivou desse conto tcheco muitos livros. Quando eu lia, eu falava, essa aqui tem a história de Isaac. É a história de Isaac. Muitas pessoas que me conhecem essa história. A história de Isaac conta o seguinte, que existiu um homem extremamente pobre, miserável, que vivia lá nos confins da Tchecoslováquia antiga. E aí era um frio tremendo e ele ali tentando acender o seu fogareiro, passando muita necessidade, trabalhava numa pedreira, da pedreira para casebre, do casebre para pedreira, e assim iam os dias, até que uma noite ele sonhou. Talvez sonhou assim como esse xamã da história tolteca. Ele sonhou que existia um castelo, um lindo castelo. E esse castelo, muito distante, tinha uma ponte levadiça. E debaixo dessa ponte tinha um tesouro. E esse tesouro era cheio daquilo que ia transformar completamente a vida dele. Quando ele acordou, a vida dele era tão miserável, ele não tinha nada mesmo. Ele acordou tão inebriado com aquele sonho que ele falou, caramba, eu vou realizar isso. Eu vou realizar isso, isso existe. Pegou o pouco que ele tinha, as poucas provisões e ó, saiu. Saiu e foi em busca do tesouro. Andou, no meio do caminho foi assaltado, ele não sabia direito como fazer, ele foi andando. Ele acreditava naquilo, ele acreditava que aquele sonho era real. Até que ele encontra o castelo exatamente igual ao que ele havia sonhado. E ele ficou ali agoniado, porque na porta do castelo tinha um sentinela, ele não podia simplesmente cavar ali debaixo da ponte. Como é que ele ia fazer? Ele começou a andar para lá e para cá, para lá e para cá, até que o sentinela veio até ele. O guarda não gostou daquilo. Um homem maltrapilho ali na porta do castelo perguntou para ele assim, o que você está fazendo aqui? Pula fora. E ele, muito simples, ele disse assim, meu nome é Isaac. E eu sonhei com esse castelo. E sonhei também que debaixo dessa ponte tinha um tesouro. Aí o guarda deu uma grande gargalhada. Você tá maluco? Você teve um sonho, aí você pega esse sonho e vai atrás desse sonho como se ele fosse realidade. Você tá maluco? Olha, eu vou só te contar uma coisa. Eu sonho todo dia. Um certo homem miserável que mora num determinado lugar, num casebre, pobre, trabalha numa pedreira e que debaixo do fogareiro dele tem um tesouro. Eu sonho esse sonho com muita frequência. Você acha que eu vou sair daqui e procurar isso? Isaac ouviu aquilo. E num verdadeiro insight, ele entendeu a mensagem. Ele pega então e volta. Os pés calejados, muito sofrido, com fome, mas ele volta com força, volta com determinação. E aí chega à sua casa, abre a porta do casebre, começa a cavar debaixo do fogareiro e encontra o tesouro. E assim a vida dele se transforma. Eu simplesmente sou apaixonada por essa história. Porque essa miséria do Isaac, de uma forma ou de outra, está dentro de todos nós. É quando a gente se distancia dessa luz que nós possuímos. Essa jornada, muitas vezes sofrida, é a jornada da vida de muitos de nós que saímos em busca de algo melhor, seja através das coisas materiais, seja através das pessoas, das relações, das coisas que acontecem. A gente sai nessa busca sofrida para chegar num local que na realidade não é o local onde o tesouro está. E, de repente, esse momento em que o Isaac desperta é o momento que a gente começa a se reencontrar com a gente. Esse nevoeiro entre a gente e a nossa verdade começa a desaparecer. E aí a gente volta para casa. O caminho do autoconhecimento é um caminho de volta para casa, em que a gente entra aqui dentro e encontra o verdadeiro tesouro, aquilo que vai transformar a nossa vida numa vida melhor, mais dotada de paz e mais dotada de amor. É isso, gente. Eu agradeço muitíssimo. A outra história eu vou deixar vocês com vontade. É a história de um rei que castigou um ministro, o primeiro-ministro dele. Eu vou contar na próxima live. Eu espero muito que você esteja aqui comigo. Eu amei estar aqui com vocês e que a gente possa, através desses 4 compromissos, começando agora com a palavra impecável, usar isso como uma reflexão. Respira fundo e pensa na palavra que você gostaria de levar agora para alguém. Pode ser você mesmo, tá? Mas uma palavra que seja como sugere a fala correta da senda óctupla do budismo. Que não seja uma mentira, que não seja rude, que não seja sarcástica, que seja compassiva, que seja verdade, que não vá ferir, que vai ser encorajadora, que será prestativa também,
que será uma fala suave e harmoniosa, sem a rispidez que muitas vezes acontece. Escolhe uma pessoa, pode ser você mesmo ou outra pessoa, e leve essa palavra agora. E aí toda essa reflexão que nós fizemos se torna ação. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês e até a próxima.